Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor nesta hora. Nesses próximos 30 minutos, se abra para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para dizer à sua vida. Amém? Nós ontem tivemos um momento aqui ímpar, amados. Ontem a pastora foi boca de Deus para as nossas vidas. Que eu saí daqui ontem, estou ainda digerindo tudo que Deus fez. A instrumentabilidade de Deus através da vida da pastora tem sido cada vez maior. E a palavra profética que Deus trouxe através da vida dela para nós ontem foi extraordinário. Para nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, para descansarmos no Senhor, para termos paz, porque Deus está no controle de tudo. E enquanto nós orávamos, Deus me deu uma visão. E eu vi a visão de muitas pessoas da igreja dentro de um grande avião. E eu não estava entendendo. E quando eu olhava, cada vez que eu olhava, tinha alguém controlando aquele avião. E eu não estava entendendo, e o Senhor me disse que o povo da nossa igreja, muitas pessoas estavam tomando as rédeas da vida, estavam tomando o comando da vida, querendo comandar, querendo dirigir o seu próprio Boeing, o seu próprio avião, a sua própria vida, sem ter capacidade para isso. E nós saímos daqui ontem, amados, felizes, porque nós entregamos o comando das nossas vidas ao Senhor. Nós entregamos, nós temos, Senhor, nós não queremos comandar a nossa vida. Nós não queremos dirigir a nossa vida. Que seja o Senhor a dirigir e a comandar as nossas vidas. E o Senhor vai continuar falando conosco por intermédio desta série, a 16ª mensagem dos heróis da fé do século 21. E eu sei que Deus vai continuar falando aos nossos corações. O texto base está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 a 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, nós cremos que a fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que nós não vemos, mas cremos. Nós estamos convictos de que por meio da fé veremos o Teu agir, por meio da fé veremos o Teu sobrenatural. Por intermédio da fé, temos visto sinais, prodígios e maravilhas acontecer neste lugar. Pai, revela-te a nós nesta hora. Ilumina a mente, os pensamentos dos Teus filhos. Fala aos nossos corações. Senhor, que ao sairmos daqui nesta noite, para vivermos este mês de outubro, que possamos sair para viver um mês por fé, por intermédio da fé. Que por meio da fé, milagres aconteçam. Que por meio da fé, as portas se abram. Que por meio da fé, as algemas, as amarras, as prisões se quebrem. Por meio da fé, que o impossível se torne possível na vida deste povo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, diácono. Que Deus continue honrando, abençoando a sua vida mais e mais. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Nós estamos já pela 16ª vez falando deste assunto sobre fé.
E aqui o Senhor tem nos orientado sobre a fé, tem nos ensinado em relação à fé, como deve ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus por intermédio da fé. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que homens e mulheres comuns, simples como eu e você, viram grandes coisas acontecerem em suas vidas por intermédio da fé. Se nós observarmos na Bíblia Sagrada, nós não vamos achar pessoas acima da média, pessoas excepcionais que tinham uma capacidade sobre-humana. Pelo contrário. Eu tenho dito aqui, já falei em alguns cultos, por exemplo, Davi. Davi foi considerado pelos irmãos um pastorzinho de ovelhas. Davi, antes de ser ungido a rei, foi esquecido pelo seu próprio pai, que estava ali, o profeta, vendo cada um dos filhos, e ele esqueceu de Davi. Ao ponto do profeta dizer, mas não tem mais filhos? Tem um mais moço que está apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo. Então você veja que Davi era um homem simples, um homem comum, sem nenhuma notoriedade, mas tinha um coração contrito a Deus. E a grande ascensão de Davi se deu por uma luta, por um problema. Eu tenho dito aqui na igreja, às vezes uma luta, um problema, não é o fim para nós cristãos. Às vezes uma luta, uma crise, um drama, um problema, para nós não é o caos. Muito pelo contrário. A luta, a crise, o drama, o problema, é a oportunidade para nós nos promovermos para um novo nível. A luta, a crise, o drama, a adversidade, às vezes uma questão de saúde, algo que investe contra as nossas vidas, é uma grande oportunidade para nós crescermos na vida, para marcarmos e colocarmos o nosso nome na galeria de heróis da fé. Agora, como se vive a vida por fé, pastor? Como deve ser vivida a vida por fé? Estou fazendo aqui um retrospecto. Como se vive a vida por fé? A vida por fé tem que ser fé na palavra de Deus. Eu tenho dito aqui, algumas pessoas creem em muitas coisas. O ateu crê. O ateu crê que Deus não existe. O budista, ele crê. O espírita, ele crê. Ou a pessoa, o católico, ele crê. Ele crê que aquele ídolo, que aquela imagem vai lhe trazer um benefício. Então, todas as pessoas têm fé. Agora, esta fé, a fé num ídolo, numa imagem, a fé no espiritismo, a fé que as pessoas colocam às vezes num despacho, numa macumba, isto não produz efeito. O que produz efeito, o que faz a fé ser autêntica, o que faz a fé produzir efeito é quando nós colocamos a fé na palavra de Deus. Ou seja, eu creio nas promessas da Bíblia Sagrada, eu confesso o que a Bíblia diz e aí o milagre acontece. Então, não adianta a força do pensamento, não, porque eu tenho uma fé, eu tenho um pensamento positivo. Pensamento positivo não muda a vida de ninguém. O que muda é a nossa confiança na palavra. Quem está compreendendo? Então, nós precisamos da palavra. Olha como que a fé surge. Como surgiu a fé? Romanos 10, 17. Olha só, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra. Então, o que ativa a nossa fé? O que faz a minha fé, pastor, ser ativada? A palavra de Deus. Você chega na igreja, às vezes murchinho. Chega na igreja, às vezes abatido. Você começa a ouvir a palavra, e a palavra de Deus te põe de pé. Veja a importância de conhecer a Bíblia. Porque, por falta de conhecimento, a pessoa deixa de viver uma vida de fé. Então você não pode estar na igreja e não conhecer as promessas de Deus para a sua vida. Por quê? Porque se você está na igreja e você não conhece as promessas de Deus para a sua vida, você não vai exercitar a sua fé. Porque a fé, ela tem que ser depositada na palavra. Se eu não conheço a palavra, como é que eu vou colocar a minha fé? Eu vou basear a minha fé em quê? Você está compreendendo? Veja a importância de nós conhecermos a palavra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe quando um pastor diz assim, você tem que vir à igreja, não deixe de vir ao culto. Algumas pessoas
se deixam levar por um pensamento, dizendo, não, sabe, pastor, eu não preciso de igreja. Amados, sabe que eu como pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu falo, venha para o culto, venha para a igreja, venha para as reuniões, não é porque eu quero dominar a sua vida, não é porque eu quero controlar a sua vida, longe de mim. É porque eu quero ter o progresso. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes, porque o dia se aproxima, os dias estão cada vez piores. E quando você está congregando, há um mover sobrenatural que acontece na igreja. Há um mover inexplicável quando o povo de Deus se reúne. A única pessoa que quer que você acredite que você não precisa da igreja é o diabo. Então é o inimigo, ele é o único que quer induzir o povo de Deus a acreditar. Então algumas pessoas, quando se deixam induzir, estão deixando se guiar pela voz do inimigo. Porque o inimigo é o único que quer que você acredite que você não precisa da igreja. Então nós precisamos congregar, nós precisamos estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E quero lhe fazer uma ressalva, com todo respeito, não é qualquer lugar. Porque você precisa ouvir a palavra certa, você precisa ouvir a voz de Deus para que a sua fé seja ativada. Se você ouvir qualquer voz, isso é uma sensação agradável. Se você for numa palestra de autoajuda, por exemplo, eu fui numa palestra de autoajuda, pastor, olha, foi muito bacana, o camarada fala até que parece com o que a gente fala aqui, pastor. Ok, só que isso não surte efeito. Sabe que uma autoajuda lhe motiva um pouco, mexe ali com algumas áreas da sua vida, só que aquilo é um eco. Vai e logo some. É como um símbolo que retine. É um barulho que logo desaparece. Você sai da presença do palestrante e os problemas estão lá. A pregação é diferente. Porque a pregação é a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, penetrante, ela não volta vazia. Você vai para a tua casa, a palavra está falando com você. Você está no trabalho, a palavra está falando. Surge uma adversidade, a palavra está falando com você. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, se nós estamos aqui, ouvindo a voz de Deus, nós temos que ouvir com fé. Se você for ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com fé. Se você for cantar a Deus, você tem que cantar com fé. O que motiva as nossas vidas é a fé. E a fé é motivada pela palavra. Vou dizer de novo. O que motiva a minha e a sua vida é a fé. E o que motiva a nossa fé é a palavra. Desculpe da forma que eu vou colocar, mas é como uma receita de bolo. Tem que ter o ingrediente certinho. Tem que ter tudo colocado certinho para que você possa ter aquele bolo, aquele salgado, enfim, a receita que você deseja fazer. Então, nós temos que misturar a palavra de Deus com a nossa fé para que o milagre aconteça. Então é importante que você tenha ciência. Você precisa da palavra. Então eu quero te orientar. Você tem que ler a Bíblia em casa. Você tem que compre os livros do nosso ministério. Leia a Bíblia, ore. Você tem que ter o seu momento com Deus. Quem ainda não desenvolveu este hábito, quem ainda não vive assim, você não pode deixar. Olha, algumas pessoas deixam de congregar. Por quê? Porque começam a olhar as circunstâncias. Sabe que isso é muito comum na obra de Deus? A pessoa começa a olhar uma situação aqui, começa a olhar um problema ali, começa a olhar aqui, começa a olhar na carne ali, começa a olhar... E a pessoa deixa de congregar. Sabia disso? Se você pegar a grande maioria das pessoas que estão fora da igreja, sabe o que elas vão dizer? Mas foi Deus que lhe fez alguma coisa? Não, é porque fulano, é porque ciclano, é porque tal. Não pode. Amado, salvação é individual. Eu tenho que cuidar da minha, você tem que cuidar da sua. Amém? Você está compreendendo? Então isso aqui é sério. Isso é importante que você saiba. É importante que você tenha entendimento. Olha só, o que tem acontecido com muitas pessoas na obra de Deus. O profeta Isaías fala de forma muito forte. E você vê isso depois testificado pelo apóstolo Paulo. Olha só. Isaías, quem creu, Isaías 53:1, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui é uma pergunta, quem creu? Você sabe que tem pessoas, amados, que ouvem, mas não creem? Sabe que algumas pessoas estão na igreja, ouvindo a palavra, mas não misturam a palavra com fé? A pessoa está desacreditada, porque já passou por tanta coisa na vida, tanto problema, luta e etc., que a pessoa está desacreditada. Então, alguém vem para a igreja,
ouve a pregação e às vezes sai... Não, olha o que o pastor falou hoje, foi extraordinário. Sabe? Se minha tia tivesse... Esta palavra era para minha sogra. Esta palavra é para você. Esta palavra é para você que está aqui nesta noite. Algumas pessoas ouvem a palavra, ouvem a mensagem, ouvem a pregação. Isaías pergunta, quem creu em nossa pregação? Quem crê naquilo que eu falo? Quem creu naquilo que eu falei? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Há uma pergunta. Você vê Paulo, em Romanos 10:16, falando sobre isso. Sobre o que Isaías disse. Ele diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Amado, você está acreditando naquilo que eu tenho lhe falado nesse ministério? Eu estou aqui pela 16ª vez falando sobre fé. Você tem acreditado no que eu estou lhe falando? Sabe por quê? Se você não misturar o que eu estou lhe dizendo com fé, nada vai mudar. Você pode ficar aqui na igreja 30 anos, 40 anos, 50 anos. Daqui a pouco eu vou envelhecer. Talvez no futuro o teu filho seja o pastor desta igreja. Talvez no futuro alguém da tua família, alguém da minha família, seja o pastor ou a pastora desta igreja. Nós talvez não estaremos mais aqui. Daqui 50 anos, 60 anos, vamos pensar. Se eu não crer nesta palavra, eu vou viver 30, 40, 50, 60 anos e nada vai mudar. Se nós pegarmos aí uma retrospectiva bíblica, nós vamos observar que os heróis da fé deram crédito à palavra. Foi dito, houve uma unção sobre a vida de Davi, da qual Davi era rei. Davi levou anos e anos até que ele se tornasse rei. Ele foi ungido rei, ou seja, ele recebeu a unção, ele recebeu a promessa, e levou-se muitos anos na vida de Davi para que a promessa se cumprisse. Mas ele creu. Se ele não tivesse acreditado, ele disse, não vai dar em nada isso aí. Isso aí foi um dia lá que o profeta estava tinha tomado um pouco mais de vinho, e veio aqui fazer bobagem. Queria comer na casa do meu pai, não sabia aonde ir, veio comer aqui e inventou a história da unção. Se Abraão não tivesse dado créditos àquilo que Deus disse, que faria dele uma grande nação, o que teria sido da vida daquele homem? Estaria fadado a morrer no meio da idolatria com a família idólatra. Se eu e você não acreditarmos na pregação, naquilo que Deus tem nos prometido, nós estaremos fadados ao fracasso. Se eu e você não acreditarmos, qual diferença haverá entre nós e as pessoas que não ouvem a pregação? Qual diferença haverá entre nós e as pessoas que estão no mundo, na nossa sociedade? Então, eu e você precisamos crer na palavra. Eu mostrei aqui quarta-feira, eu quero voltar a falar sobre esse assunto, como às vezes as pessoas estão dentro da obra de Deus e não dão crédito à palavra. Está aqui em Romanos. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É bíblico. E eu falei aqui sobre a história de Moisés, porque Moisés também passou um drama como esse. Não vou aqui repetir toda a história de Moisés, você pode pegar a mensagem de quarta-feira, passe na livraria antes de ir embora, pegue a mensagem de quarta-feira, mas é importante que você entenda o seguinte, você tenha a compreensão. Às vezes nós estamos na igreja e nós achamos que esta palavra é para o irmão que está sentado do nosso lado. Às vezes nós acreditamos que esta palavra é para aquele irmão que nós já temos visto prosperar. Nós achamos que a mensagem é para aquele irmão, porque ele é um pouco mais querido de Deus do que eu e não é para mim. Nós temos que tirar da nossa mente esta sofisma, esta altivez, esta mentira, este engodo de Satanás. Porque a mensagem é para você que está aqui nesta noite. Se Deus te trouxe aqui, se Deus te tirou da tua casa, é porque esta mensagem é para você. Nós temos, amados, muitas pessoas da igreja que não estão aqui hoje. Deus não sabe por quê, mas você está e esta mensagem é para você. Diga esta palavra. É para mim. Olha só, vamos entender um pouco aqui do que eu falei, a história de Moisés, porque nós vimos Moisés acreditando e nós vimos o povo que estava com Moisés não acreditando. Sabe que a vida de um líder não é fácil. Sabe que o líder ele é uma vidraça. O líder é o primeiro a levar pancada.
O líder é o primeiro a receber o chicote. O líder é o primeiro a receber o tapa na cara. Perceba que sempre o líder é o primeiro a apanhar. Às vezes ele não tem culpa, ele está ali com fé, conduzindo a igreja com fé, mas é o primeiro a ser surrado. Assim foi na vida de Moisés. Hebreus 11, versículo 24 diz assim: pela fé, olha que veja que foi uma atitude de fé. Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem era Moisés? Moisés era o príncipe do Egito. Moisés era um príncipe no Egito. Moisés era um homem refinado, criado com as melhores coisas, com as melhores culturas. Moisés era matemático. Moisés era um homem que falava vários idiomas. Moisés era um homem que foi criado como filho da filha de Faraó. Era neto de Faraó, era um príncipe no Egito. Um homem refinado, criado com toda educação, com toda mordomia, com toda cultura. Eu falei quarta-feira. A mãe de Moisés e o pai pegaram Moisés, puseram num cestinho. Foi quando Faraó baixou aquele decreto que começou os rumores que havia nascido no Egito o libertador do povo de Israel. E Faraó viu que tinha 3 milhões de pessoas. Ele disse: o que nasceu aqui? Vou mandar matar toda a molecada. Mata todo mundo, mata todo mundo. Por uma atitude de fé, a mãe de Moisés pôs ele num cestinho, colocou no rio Nilo, foi acompanhando, e a filha de Faraó pegou Moisés, achou bonitinho e criou como filha. Olha os desígnios de Deus. Parece uma coisa louca. Parece... Mas veja a proteção de Deus, veja o controle de Deus que ele disse ontem, veja a onisciência de Deus, sabendo tudo e controlando tudo, todos os nossos passos. E nós sabemos a história, não vou repetir aqui. Moisés cresceu e etc, etc. Quando já moço, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou tudo aquilo, abriu mão de tudo aquilo para servir a Deus. Foi por fé. A Bíblia diz, pela fé. Sabe que para você abrir mão de algumas coisas na sua vida, de algumas coisas que lhe trazem à vida, algumas oportunidades que não são de Deus, algumas coisas que até aparentemente para a sociedade é muito boa, mas para você abrir mão tem que ser por fé. Para você abrir mão de alguns pensamentos que você tem na sua vida, desde a infância, que você foi criado com esse pensamento de Faraó, você foi criado com o pensamento da filha de Faraó, aquele pensamento que foi colocado na tua mente, só por fé é que você pode remover. Então existem coisas que a sociedade não consegue compreender. Existem coisas que as pessoas vão nos julgar. Algumas decisões que nós tomamos, que as pessoas dizem, mas como que essa pessoa tem coragem de renegar isso, abandonar isso para servir a Deus, para ir para a igreja? É uma atitude de fé. Você ter saído de Santos para vir para cá, você que saiu de Praia Grande para vir para cá, você que saiu de Mongaguá para vir para cá, você que saiu da tua casa para vir para o culto nesta noite, eu vou lhe dizer, isto só pode ser feito por fé, porque você acredita que Deus vai falar ao seu coração. Você não pode permitir, você não pode aceitar que o inimigo lance um dardo na tua mente para dizer que esta palavra é para outra pessoa. Esta palavra é para você. Olha o versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés preferiu viver como escravo, ser maltratado, do que viver aos prazeres transitórios. Olha só, amados, existem escolhas que parecem que são absurdas. Mas quando nós as tomamos por fé, as coisas sobrenaturais acontecem. Olha o versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu ser contemplado por Cristo do que ser contemplado pelo Egito. Olha, eu prefiro, particularmente falando, ser chamado de fanático. Eu prefiro ser chamado de fanático. Aí, você é fanático. Todo domingo está na igreja, você é fanático de Jesus. Do que contemplar a riqueza do mundo. Do que contemplar o galardão do mundo. Eu prefiro o galardão de Deus para a minha vida. Isso é uma atitude de fé, amados. Eu e você temos que renegar. Sabe por quê? Porque escolhas são plantações. Você está aqui na igreja. Você está servindo a Deus. Cada escolha que você fizer é uma semente que você plantou. Existem coisas que só por fé é possível.
Existem conceitos que você foi criado com ele, que só por fé é uma casca que você tem, para você tirar só por fé. Pensa um pouquinho, nestes anos todos, o quanto você acreditou no que Deus falou neste lugar? Pensa um pouquinho aí comigo. Fala, olha, do que Deus falou, o que eu acreditei e tomei uma atitude para ver mudança na minha vida? Eu vou lhe dizer uma coisa. A atitude acompanha a fé. Não existe fé sem atitude. Quando eu tenho dito aqui, olha, incisivamente, várias vezes eu tenho comentado isto aqui. Moisés creu, agiu. Abraão creu, agiu. Moisés creu, agiu. Davi creu e agiu. Você, quantas vezes Deus tem falado deste altar? Se você creu, você tem que agir. Se você acreditou, você tem que se mover. Se você acreditou no dia que Deus te prometeu que você e a sua casa serviriam ao Senhor, você tem que agir. Se você acreditou que você seria dono da sua casa própria, você tem que agir. Se você acreditou que Deus ia dar uma virada na tua vida profissional, você tem que agir. Não adianta dizer eu creio e não agir. Nós temos que agir. Moisés agiu. Olha o versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é. Olha, pela fé, ele fez uma escolha e ele obedeceu. Moisés obedeceu. Às vezes você vem para a igreja e Deus fala. Dá uma coragem, ministrar Val, quando a gente está no culto. Dá uma coragem, diácono Samuel. Deus fala, Deus falou comigo, eu vou sair amanhã, eu vou pôr minha vida em ordem, ou o que está errado eu vou fazer, eu vou mudar tudo. Aí no dia seguinte, já não está no culto, não está com os irmãos, já o pastor já não está perto. Mas não foi bem assim que eu entendi de Deus. Tá? E a pessoa muda a escolha. Não, mas não deixe ninguém lhe oprimir. Não, ainda que alguém lhe torça o nariz, se você tomou uma decisão com Deus, vá até o fim. Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Ele não ficou com medo. Ele tomou uma decisão e ele foi até o fim. Por que algumas pessoas estão na igreja, tomam uma decisão com Deus, oram, Deus fala, você diz, é isso mesmo, eu vou mudar. Chega no dia seguinte, a pessoa não muda. Uma vez uma jovem procurou a minha pastora no gabinete. Disse assim, pastor, está acontecendo isto comigo, assim. Então me envolvi com um rapaz, assim. Ele é casado, tem família, assim. E eu comecei a me abanar, respirar. E ela falou. Falei, filha, que situação. Mas vamos. A Bíblia diz isto. Você vai fazer essa. Olha, me dá aqui o teu celular, me dá o chip. Falei, pastora, pegue uma tesoura, você vai mudar. Você tem o número dele de cor? Não, está gravado aqui, nós vamos arrancar isto aqui, vamos. Olha, nunca mais você vai receber uma ligação, não vai aceitar isso. Você crê comigo? Não, é isto mesmo, pastor, é isto. E foi uma fé, oramos dentro do lugar, foi uma coisa extraordinária. Passados uns dias, a irmã não aparecia mais no culto, não aparecia, nós fomos atrás. Eu disse, filha, não, sabe o que é? É que eu fui lá, eu peguei um chip novo, dei o telefone. Eu disse, tu não queres mudança de vida? Ela não quis. Então, às vezes, a pessoa vem, está perto da gente, não, é isso que eu quero. Mas quando está diante de Faraó, tem medo. Faraó não é maior do que o Deus que nós servimos. Não há nenhuma situação que possa fazer você e eu voltarmos atrás numa decisão que nós tomamos com Deus. Amados, é melhor que não votes do que votar e não cumprir. É vergonhoso, às vezes você estar na casa de Deus, estar no culto, fazer um voto diante de Deus, não vou mudar, não vou mais agir assim, vou ter uma postura nova frente à vida, e de repente, você se vê na cara de Faraó, você fica amedrontado com medo e cede. Nós não podemos retroceder. Se você tomou uma decisão com Deus, você tem que ir até o fim, até que você veja o mover de Deus na sua vida. Quem está compreendendo? Foi o que Moisés fez. Moisés não ficou amedrontado. Esta moça ficou amedrontada, me disse, mas pastor, olha que eu vi aquele homem. Eu disse, mas abençoada, isto é uma maldição na sua vida, você vai viver, isto é um demônio.
Ai, pastor, disse, esse homem vai arrasar com a sua vida. Um dia ela chegou novamente na igreja, no gabinete, e disse, ai, pastor, armei uma cilada para ele. E ele, percebi que ele caiu. Ele é comigo, é com quem aparecer, ele pega tudo. Eu disse, não estou surpreso, filha. Porque se ele faz isto com a mulher dele, que é esposa, que ele fez um juramento diante de um padre, quanto mais contigo, que não é nada que apenas uma amante. São coisas que eu passo às vezes. Estou contando que já faz algum tempo. E a pessoa não está mais conosco, infelizmente. E como está a vida, pastor? Arrebentada, surrada. E às vezes nós tentamos pôr a mão e ela diz, não, isto é o meu câncer, é o meu vício, eu não consigo me libertar disso. Mas tomou uma decisão dentro do meu gabinete, cortamos o chip do celular, arrancamos dentro do gabinete. Mas não aguentou, quando viu a cólera do rei, se amedrontou. Amados, se tomou uma decisão, vai até o fim. Se Deus te deu uma direção, vai até o fim. Hebreus 11, 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Olha, Deus foi dando direção e Moisés foi, pela fé ele foi fazendo. Foram as 10 pragas, ele foi fazendo, ele foi. Ele foi até o final. Olha o versículo 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Falei aqui quarta-feira sobre isso. Os egípcios foram atrás do povo de Deus e foram consumidos. Vamos ler, para você entender um pouquinho melhor, vamos ler Êxodo 14, do versículo 10 a 16. Eu vou ler aqui, corrido, e depois eu explico. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aquele momento em que Moisés pega 3 milhões de pessoas, está indo embora, montanhas de um lado, montanhas do outro, o mar na frente e o exército egípcio atrás. Faraó com todo o seu comando de guerra. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Olha que coisa. O primeiro que sofre é o líder. Disseram a quem? Disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, você nos tirou de lá para a gente morrer aqui nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Sabe que às vezes, a pessoa quando ela não tem uma vida de fé, ela começa a acusar o outro. Com todo respeito, amado. Às vezes a pessoa não tem uma vida de fé, ela começa a acusar o líder, o irmão, é não sei o quê. Amado, não há ninguém da face da terra que me tire da igreja. Porque a minha vida é com Cristo. Não é fulano, não é ciclano, é culpa. Quantos líderes eu já tive que só Deus sabe o que já fizeram e aprontaram. Eu estou nos caminhos do Senhor, sabe por quê? Porque sou eu com Deus. Disseram a Moisés, será que por não haver... Começaram a julgar o comando de Moisés. Começaram a julgar a vida de Moisés. Próximo. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos... Veja, eles tinham visto 10 pragas sendo enviadas por Deus contra os egípcios. Eles viram 10 pragas. E alguns antes de ir embora disseram assim, não, Moisés, vai você. Não, nós vamos ficar aqui no Egito. Moisés, não, você é povo de Deus. Tem uma terra prometida que mana leite e mel. Não, você tem que ir. Eu disse aqui quarta-feira, os camaradas já ficaram alguns anos no Egito. Já tinha toda a característica do Egito. Não, porque sabe como é que é? Aqui eu arrumei uma mocinha aí, estou namorando, eu tenho uns bodinhos, tenho uma cabrita, uma cabaninha, uma tenda. O Egito me dá umas pancadas, eu sou escravizado, mas eu também tenho minhas mordomias. Pastor, eu estou com o pé na igreja, eu estou com o pé no mundo, me deixa aqui no mundinho, porque de vez em quando eu apareço na igreja, mas o mundinho também é de tudo ruim. É o que eles estavam dizendo. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor, olha a mente desses homens, melhor nos fora servir aos egípcios que morramos no deserto. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu prefiro morrer no deserto do que voltar para o mundo. Eu prefiro morrer hoje
em cima desse altar, enquanto eu falo com você, morrer agora, do que voltar para a vida que eu tinha no mundo. Eu prefiro... Amados, eles dizem, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto, pois eu prefiro morrer com Deus do que voltar para a vida que eu tinha lá fora, amado. Eu prefiro. Olha a mente dessas pessoas. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Meu irmão, vou lhe profetizar na sua vida, não temais. Porque os problemas que tem afrontado a sua vida, você não vai tornar a ver em nome de Jesus. Este faraó que está contra a tua vida, contra a tua família, contra a vida do teu filho, todos os seus acusadores, todo o mal intentando contra a tua família, não prevalecerá em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Próximo. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amados, aquele povo começou a oprimir tanto Moisés disse, não temas, o Senhor é comigo. Olha, o Senhor é conosco, esse povo vai ficar para trás, não tenha medo. Mas eles começaram a oprimir tanto, que Moisés começou a clamar a Deus. E Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Sabe que tem muita gente clamando, gritando, e Deus está mandando marchar. Tem muitas pessoas que só estão sofrendo porque estão paradas no mesmo lugar. Tem pessoas que só estão sofrendo porque não deram um passo adiante na vida. Meu irmão, minha irmã, às vezes o sofrimento vai cessar quando você der o primeiro passo. Às vezes a angústia vai acabar quando você tomar a primeira atitude, a primeira decisão. O problema é que tem muita gente reclamando, tem muita gente murmurando e não fazendo nada para ver mudança. Não basta só murmurar, não basta só ter os seus queixumes, não basta só maldizer a vida, não basta só maldizer o canto que vive, o canto que mora, o que tem, o que não tem, não adianta. O que você está fazendo? Comece a marchar. Comece a avançar, porque Deus tem dito ao povo desta igreja, marche, avance, tenha uma mudança de vida, dê o primeiro passo. Às vezes o primeiro passo é pedir perdão, às vezes o primeiro passo é mudar uma postura, o primeiro passo é mudar o comportamento, às vezes o primeiro passo é deixar a parentela idólatra e seguir adiante por uma terra prometida de Deus, às vezes o primeiro passo é deixar as coisas velhas para trás, sabe por quê? Porque quando nós não tomamos decisões, ou quando tomamos e voltamos atrás, aquilo que nos perseguia voltará a nos perseguir como antes. Não pense porque você tomou uma decisão e voltou atrás, que as coisas vão mudar. Não vão mudar. As coisas só mudam quando nós tomamos uma decisão e marchamos. Não adianta dizer, eu vou fazer, tomei uma decisão, chega, basta, não quero mais servir ao Egito, não quero mais a idolatria, chega! E continuar vivendo no mesmo lugar, da mesma forma, sem dar um passo. Se o povo de Israel tivesse ficado naquele lugar, teriam morrido todos, teriam vivido momentos de angústias, e os que sobrevivessem, voltariam a ser escravos no Egito. Muitas pessoas na obra de Deus estão sobrevivendo, mas estão como escravos no mundo, no Egito, nas mãos de muitas pessoas. Não é isto que Deus tem para a sua vida. Tu és um homem de fé. Tu és uma mulher de fé. Até quando nós não vamos crer na pregação? Até quando nós não vamos marchar quando Deus nos manda marchar? Até quando você vai ver a sua vida definhar e você não ter coragem, não ser homem, não ser mulher de fé para tomar uma decisão e mudar a sua vida? Até quando? Até quando? Até quando você vai ficar na mesma? Até quando? O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Eu sou Moisés para a sua vida nesta noite. Estou te dizendo, comece a marchar. Comece a sair deste Egito. Comece a sair desta escravidão. Comece
a parar de murmurar, de reclamar e avançar, porque Deus tem um lugar melhor para você. Você está compreendendo? Chega, amados. Não podemos viver como escravos. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Amados, tem coisa que parece loucura. Tem coisa que... Como é que isso aconteceu? Às vezes é uma decisão, presbítero Rogério. Às vezes é uma atitude que nós tomamos. Às vezes é uma decisão que você toma na vida. E aí um mundo sobrenatural abre e você diz, que loucura! Eu fiquei imaginando. Eu disse isso aqui quarta-feira. Os cientistas descobriram o local exato do Mar Vermelho onde se abriu. E eles encontraram as carruagens, os objetos, esqueletos, ossos de centenas de pessoas, milhares de pessoas. Eles encontraram. E aí a ciência perplexa vai para a Bíblia, ficaram perplexos. Não, isto foi um terremoto que ocasionou, porque naquela época foi um vento. E, amado, a Bíblia diz que foi um sopro de Deus. Às vezes, quando você toma uma decisão, Deus sopra o vento a teu favor, amado. Às vezes Deus está ali esperando uma atitude tua para Ele soprar um vento na tua direção. Existem coisas que são loucura. O que Moisés fez foi uma loucura, mas Deus honrou a loucura de Moisés. Às vezes algumas decisões são loucura. Que loucura você fazer isso, que loucura. Olha, não faça isso, um monte de gente, não faça, isso é loucura. Aí você toma uma decisão e você age naquela loucura de Deus. E aí, amado, o sobrenatural acontece. Lembra que Moisés disse, os egípcios que vocês veem hoje não tornarão a ver. Versículo 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Sabe que muitas pessoas, quando você tomar uma decisão, vão dizer, foge desta pessoa, sai fora, se afasta, porque Deus é por ele e é contra nós. Deus vai emperrar algumas pessoas que estão contra você. Deus vai emperrar algumas pessoas que têm investido contra a tua família. Deus vai emperrar algumas pessoas que têm investido contra a tua casa. Deus vai emperrar, amados, são mais de 20 anos com Cristo, mais de 22, mais de 20 anos. E o que eu já vi Deus emperrar pessoas que investiram contra as nossas vidas, não foi uma, nem duas, nem três, nem 10, foram centenas de vezes. Amados, num ano, centenas de vezes Deus tem emperrado pessoas que se levantam contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor peleja a favor do povo de Israel. O Senhor peleja a favor do povo da Cristo Vive. O Senhor peleja a favor da tua família. Você crê no que eu estou lhe dizendo? Você tem que acreditar nisso. Amados, eu disse quarta-feira, os egípcios tinham os melhores carros, tinham tudo de melhor. Eles eram a maior ciência da época. Eles eram a maior engenharia da época. Eles eram os maiores, eles tinham os melhores carros. Emperrou em terra seca. O povo de Israel passou com carruagemzinha, com seus animaizinhos, com tudo que eles tinham. Não emperrou. Os egípcios atrás começou a emperrar. Não conseguiam andar e foi entulhando gente. E o mar foi fechando atrás deles. Sabe, amados, tem gente poderosa, não tem? Investindo contra a tua vida. Até os poderosos vão emperrar. Até os poderosos desta cidade vão emperrar. Sabe por quê? Porque o Senhor luta a tua causa. Deus só quer ver uma ação, uma atitude, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Não vão prevalecer. Versículo 31.
E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Isso é uma vergonha. Eu tenho vergonha desse povo. Eu tenho vergonha desse povo. Leia. E viu Israel o grande poder do Senhor exercitar contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Amados, tem gente que vive assim. Eu só vou confiar se eu ver. Eu só vou confiar se eu ver. Eles acreditaram em Moisés depois que viram. Tem gente que diz, realmente, hein? Aquilo que o pastor profetizou no ofertório, aquilo que o pastor profetizou, é homem de Deus. Você tem que crer antes, amado. Tu tens que crer antes. Porque tem gente que só crê depois que vê. Que vantagem tem? Que vantagem que tem? Olha, Êxodo 15, versículo 1 e 2. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso... É fácil cantar depois que aconteceu, igreja. É fácil cantar depois que a vitória veio. Agora o que Deus quer de mim e de você é que nós levantemos o peito. Na hora da dificuldade, eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Eu não vou abandonar o que eu creio, a minha fé. Esta é a postura que Deus quer ver nas nossas vidas. Eu tenho certeza que quem puxou o cântico foi Moisés, porque o povo não estava acreditando muito, não. Nesses 20 e poucos anos, eu já vi muitos livramentos do Senhor nesta igreja. Você precisa confiar no altar, amado. Minha amada, você precisa confiar no altar desta igreja. Você precisa confiar no profeta desta igreja. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos dentro do mesmo barco. Você precisa confiar no que a liderança desta igreja tem lhe trazido da parte de Deus, tem lhe passado da parte de Deus. Sabe por quê? Porque só assim você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se aquele povo tivesse acreditado em Moisés, não teria murmurado. Algumas pessoas questionam às vezes o método de Deus, o método do líder. O método do líder é o método de Deus. Olha Tiago 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias... Você vai passar por provação. Não é alegria na provação, pastor, estou com mal, é um câncer. Eu tenho alegria no câncer. Que alegria em câncer, amados? Alegria era que você vê o câncer destruído. Você vê ele no chão. É a provação. Alegria por quê? Porque você vai passar. Alegria, porque quando algo vem contra a sua vida, é sinal que você vai ter vitória. Olha, creia no que eu vou lhe dizer. Por resto da tua vida, nenhuma luta virá para te destruir. Nenhum mal vai intentar contra a sua vida para te destruir. Tudo que vier é para te promover. Não tem lógica nenhuma em Davi, com um embornalzinho, girar e uma pedra bater na cabeça do gigante, ele com capacete, entrar bem no ponto onde não era protegido e o gigante cai. Não tem lógica. Tenta isso 1000 vezes, nenhuma vai dar certo. Pega lá, experimenta, fica ali girando e fica atacando pedra. Você não vai derrubar. Mas quando isso é feito com fé, o gigante cai. Não tinha lógica nesta briga. Não tem lógica nenhuma nesta guerra. Como hoje, às vezes você contra um banco, às vezes você lutando contra um monte de advogado, às vezes um promotor que implicou contra você, contra a tua família. Às vezes não tem lógica, é um promotor, é um juiz. É grande. Mas quando você entra nessa batalha com fé, amados, não tem grande que não caia.
no dia da audiência, meu amado. O juiz passa mal. O juiz é substituído. Ele é mandado para outra cidade. Meu amado, ele dá infarto do miocárdio fulminante. Ele vai parar lá no Jardim Coronel. Meu amado, o Deus que nós servimos não é brincadeira. Você acha que eu estou aqui te vendendo sonho, te vendendo ilusão, porque eu não tenho o que fazer? Estou aqui lhe mostrando a Bíblia. Estou lhe mostrando o que Deus tem feito nesta igreja. Ao longo destes 12 anos, sobrenaturais de Deus têm ocorrido neste lugar. Nós não vivemos aqui por vistas, vivemos por fé. Converse com pessoas desta igreja. Antes de ir embora, passe na cantina, tome um lanche, converse com alguém. Você vai ver o que eu estou lhe dizendo. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais. Sabe qual é o fim? É a vitória. Você não pode desanimar no meio da luta. Você é forte. Você já chegou até aqui, você vai até o fim. Pastor, eu não aguento mais. Ou se passar de amanhã, não aguento mais. Aguenta. Aguenta porque não cai na sua vida a tentação que não seja humana. Eu quero encerrar com 3 versículos para mostrar o que você nunca poderá fazer na sua vida. Um homem de fé e uma mulher de fé não vai poder fazer isso nunca. Porque se agir assim, a fé perde o efeito. Eu vou lhe mostrar como deve ser a minha e a sua vida, te mostrando como nós não devemos agir. Eu termino com 3 versículos, Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Eles saíram do mar, fez Moisés partir o povo. E saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto. 3 dias depois do Mar Vermelho se abrir, passaram em seco, os egípcios morreram 3 dias depois. Estavam no deserto de Sur e não acharam água. Versículo 23 e 24. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Versículo 24. E o povo murmurou contra quem? Contra o líder. A culpa é do líder. Dizendo, que havemos... Mas estou aqui lhe dizendo, sou boca de Deus para a sua vida. Não saia daqui 3 dias, porque alguma coisa surgiu contra a sua vida, porque daqui 3 dias veio uma notícia, daqui 3 dias alguma coisa se levantou. Pastor, fica lá pegando dinheiro. Pastor, sabe de nada. Amado, pode ser que daqui 3 dias alguma coisa venha contra a sua vida. Pode ser que daqui 3 meses, daqui 3 horas, daqui 3 dias, daqui 3 minutos. Não importa. Não murmure contra Deus. Moisés representava Deus. Quem murmurava contra Moisés, murmurava contra Deus. Eu aqui represento Deus. Quem murmura contra a minha vida, murmura contra Deus. Não sou eu que fecho as portas, é Deus. Caminho de 3 meses, 4, 5 no máximo para os mais idosos. Levou-se 40 anos por causa de murmuração. Algumas pessoas estão com a vida travada porque murmuram, porque reclamam. Pensa comigo, para nós encerrarmos. Depois de ter visto tudo aquilo que eles viram, eles poderiam murmurar porque não tinha água? Eu vou fazer a pergunta para você agora. Depois de tudo que você tem visto, amado, tu podes murmurar? Depois de tudo que Deus já fez na tua vida, e aqui eu não vou dizer na vida de quem está do teu lado, não. Eu vou dizer na tua vida, no teu casamento, dentro de você, a pessoa que você era, a pessoa que você é. O que Deus fez
Nós não temos o direito de murmurar. Não temos. Eu encerro com Êxodo 15, 25. Então, Moisés era um santo. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e o povo, e a ordenação, e ali os provou. Amado e amada, eu encerro dizendo para você, não importe o que você vai encontrar no caminho, Deus vai reverter tudo isso em bênção, se você não murmurar contra Ele, se você agir por fé. Pastor, o que Deus quer de mim? Fé, apenas atitudes de fé. Sai daqui hoje, para não murmurar mais, para não reclamar mais, para não questionar mais. Sai daqui hoje, com seus olhos em Jesus. Quando você vê que não tem água, que está seca a terra, você vai dizer, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. O Senhor vai fazer chover na minha vida. Quando você vê um gigante da sua direita, um gigante à sua esquerda, você vai dizer, Senhor, eu sei que eu não estou só. Maior é o que está na minha vida do que o que está no mundo. Eu não temerei, eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou até o fim. Amado, se você já andou 10 quilômetros, anda mais 10. Se preciso for, anda 100. Anda 1000, mas continua andando. Porque um dia você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Quem fica parado no meio da luta, vê a luta todo dia. Quem fica parado olhando para o problema, vê o problema todo dia. Tem gente que diz, eu não suporto mais. Pastor, eu não suporto mais o meu trabalho, eu não suporto todo dia. Por que não tomastes uma atitude? Por que você não se lançou no novo projeto de vida, novo trabalho? Deus não te deu espírito de covardia. Pastor, não dá mais. Olha, as pessoas que me cercam não dá mais. Se você não tomar uma atitude, você vai ficar 50 anos, não dá mais. Velhinho de bengala, não dá mais. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Tu és filho do Deus Altíssimo. Quem você pensa que você é? Tu és filho do Deus Altíssimo. Acredita no que eu estou lhe dizendo nesta noite. Eu estou aqui colocado por Deus para o teu bem. Moisés não queria o mal do povo. Nenhum líder que se preza abandona o seu povo. Um líder que abandona o povo não é líder, não deve ser, quizás, olhado no rosto. Um líder que abandona é um líder que quer ver a ovelha morta. A Bíblia diz que o Senhor tem piedade e misericórdia das ovelhas que vivem como ovelha que não tem pastor. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha morta. O lobo vai pegar. O nosso pastor é Jesus Cristo. Ele nunca vai nos abandonar. Você crê? Então sai daqui hoje para marchar em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém, amém e amém. Louvado seja Deus.